É ritmo, é ritmo de festa. E o podcast Entre Mães está comemorando 1 ano de existência. Neste mês agora, nós vamos fazer rodas especiais com pessoas que já passaram por aqui, que fizeram parte dessa história, que contribuíram com vocês e muito comigo também. Eu sou Natália Sanches, educadora parental, mãe da Luna, e se preparem que vai ser um mês festivo de muita descontração e muito bate-papo da alma, do coração, para a gente se identificar e contribuir mais um pouquinho com vocês. Para esse bate-papo de hoje, estão de volta aqui comigo a Tânia e a Van. Oi, obrigada, Nath. Obrigada. Vou mencionar, né, que era para a Tamires estar aqui Sim. com a gente também, Vale mas muito. ela teve um imprevisto, não pôde. De qualquer maneira, estamos nós aqui para a gente conversar um pouquinho. As pessoas já conhecem vocês, mas Sim. vai que Vai elas que não não. assistiram, né, o episódio que vocês participaram. Então, se apresentem de novo, falem um pouquinho de vocês para a gente começar nosso bate-papo. Tá bom. Posso começar? Pode, mano. Eu sou a Vanessa Franca, mãe do Felipe, de 5 anos. Sou educadora parental, especialista em educação positiva e especialista em prevenção do trauma infantil também. Então, Nath, assim, conversar sobre todas as questões desse relacionamento para mim é sempre uma honra. Então, muito obrigada. Teninha? Bom, eu sou a Tânia Herculano, mãe do Matheus, de 6 anos. Finalizei a minha formação em educação parental ano passado, certificação, esse ano eu estou fazendo a pós-graduação também, para ir encorpar ainda mais o nosso conhecimento, enfim, e estou me jogando nessa área como educadora parental, enfim, é uma honra estar aqui, Nath. Obrigado pelo convite, né? Sempre. Nossa, a gente ficou muito feliz de poder dividir esse momento com você, né? E só te parabenizar e curtir e Cada aproveitar. segundo que passa muito rápido, né? Exato. No outro, quando eu tava pegando, então, gente, tem que Acabou. encerrar. Como assim? Agora que eu Agora tava que engrenando? Ai, gente, é muito gostoso, né? Sim. Eu tô muito feliz de poder dividir esse momento com vocês. E até assim, né, o que eu queria começar a conversa falando sobre essa questão da rede de apoio, porque em outros, a gente sempre fala, né, de rede de apoio nos episódios, o quanto isso é importante, Sim. mas eu queria dividir a minha experiência em ter participado desse grupo de vocês que já existia, né? que legal. Porque minhas duplas de escuta lá da escola, a Nath ela mora perto, mas enfim, tem uma rotina super apertada, mãe solo, e aí fiz bastante amizade com o pessoal que são de outros estados, outras cidades, né? Porque a escola é isso, é nível Brasil. E quando a E gente transcende, né? e transcende, é verdade, porque Sim. tem Graças a bastante Deus, gente transcende. da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, não lembro, mas né, tem pessoas de outros países também. E a gente vai, assim, fazendo essa rede no online, né? Então a gente Sim. se apoiou bastante, tanto durante o curso e ainda se apoia no online, mas no presencial fez muita diferença para mim. Muita diferença, assim, esse acolhimento. Eu não tava sei lá, a Luna vai fazer 3 anos agora, então eu fiquei muito tempo enclausurada, Sim. fazendo a formação, tudo, ou só aqui no online, e aí quando a gente se aproximou, que vocês falaram, nossa, mas pelo menos uma vez por mês a gente se encontra. Eu falei, eu quero! Faça chuva, faça sol. E a gente tem um comprometimento tal, né? Porque é importante para todas nós. Você vê Sim. que a gente dedica para fazer Sim, acontecer mesmo. Que a gente sim. vê o quanto esse acolhimento nos corregula, né? E nos ajuda a seguir nessa jornada que não é fácil. Exato. É muito, e assim, para mim foi nítida a diferença depois desses encontros que começaram a ser mais regulares na minha maternidade, que apesar, né, da gente saber estudar e ter a teoria, na prática a gente sabe que tem dias que são mais desafiadores, Sim. principalmente quando a gente não se cuida, não tem esse apoio, não Sim. tem essa corregulação, né? E trabalhando de casa é assim, né? É. Você só vê as pessoas online e a gente precisa desse contato humano. Sim. Quando a gente foi no primeiro encontro, eu nem lembro onde foi aquele café, foi
Ali na Café Coisinhas, das coisinhas. das É, coisinhas muito fofo. muito fofo, maravilhoso. Mas eu lembro que eu saí tão extasiada, tão corregulada, que eu falei, como que eu não busquei isso antes? Foi essa sensação que a gente experimentou das primeiras vezes também, né? Quando a gente foi a primeira vez, Sim. assim, que a gente marcou, vamos se encontrar, tal. Aí a gente saiu assim, né? Cara, a gente precisa disso mais vezes, porque a gente sai tão nutrida, a gente sai com uma vontade, com força, Sim. né? E a gente Sim. falou, cara, a gente precisa fazer isso todo mês, pelo menos uma vez no mês. E eu não sei se vocês sentem isso, mas parece que é um pouco do padrão da nossa comunidade, assim, né? Eu chamo de nossa comunidade esse lugar de tentar maternar de um lugar mais consciente, respeitoso às nossas crianças, né? Então, estou falando dessa comunidade. É mais fácil entrar, você é mais rapidamente acolhido. Eu, pelo menos, sinto menos medo de me Sim. aproximar das pessoas e me apresentar e pedir: posso ficar aqui com vocês? Posso conversar? Então, é como se transcendesse da conversa adulto-criança, mãe-criança, e já chegasse um pouquinho nos adultos, nas nossas relações de afeto, acolhimento, e já entendendo que essa relação, quando muito saudável, vai chegar na criança, porque vai acolher esse adulto vai ficar mais calmo, mais tranquilo. Quando chegar para se relacionar com a criança, vai conseguir ter mais espaço para lidar com tudo que aparece, né, Sim. dessa fase. Então é muito especial, eu acho que É. o que a gente tem, muito. E acho que como a gente começou a se relacionar, a gente até já conversou isso uma vez, né? Foi tão assim, tão natural, que É, até pareceu criança é, quando se aproxima de outra criança. Foi assim, a gente se aproximou. Eu não sei nem dizer como que a sim, gente se aproximou, né? Só aconteceu. Quando a gente viu, a gente estava junto, sem se sim, conhecer, sem nem saber o nome, sem saber nada, sim, absolutamente nada da vida, totalmente aberta, igual as crianças fazem. verdade. Elas só se juntam e vão se divertir, vão trocar e vão compartilhar. E foi muito o que aconteceu com a gente, né? A gente Sim, se juntou ali. Aí, tudo bem, começa aí que você começa. Cara, eu conheço vocês há quanto tempo, há quantos anos, né? E foi tão gostoso, porque é tão verdadeiro isso, né? É um sentimento de ser aceito, de você estar Sim. ali. A gente estava em um ambiente, né? a nossa A casa, nossa né, casa, que era o congresso. que foi o primeiro congresso, então ali a gente estava aberto, né? E foi assim, foi muito. Eu vejo as crianças se aproximando, foi muito como a gente se aproximou, assim, Nossa, excelente definição. sem Foi assim mesmo. sem interesse, sabe assim, sem interesse, Sim. sem você, sem nada, a gente não sabia nada e a gente se juntou e dali a gente não desgrudou mais. E é E um você lembra como que você chegou nessa, né? Super me ajudando numa situação, né? Porque tava para nascer meu sobrinho e tinha uma expectativa toda dele ir para UTI, e a gente sabe o que significa uma UTI para uma Sim. criança. Eu vou me emocionar aqui. E quando essa expectativa foi aumentando, né? A minha cunhada foi falando que era muito possível e tal, aquilo, eu falei, meu Deus, o que que eu posso fazer para isso não acontecer? Né? E comecei nos grupos a dividir e tal. E a Nath pegou a situação de uma forma, né? Já me chamou no privado e já falou da irmã dela, me dando já possibilidades, né? O que que você acha? Porque quando você gatilha, você não consegue ter um pensamento estruturado, Sim. né? Quando eu percebi que o Gabriel poderia mesmo ir para UTI, eu gatilhei. Cara, você pode ter o conhecimento que for, estudar o que for, a hora que vê um gatilho forte, parece que você não sabe nada, Sim, né? congela mesmo. Então, essa rede, né, de uma pessoa que eu nem sabia que existia, do jeito que ela me recebeu, me acolheu, que eu percebi ela dedicando energia para minha situação. Essa é a Nath, né? Mas energia mesmo, a ponto dela perguntar como é que tá, né, no outro Sim. dia e tal. Falei, gente, é isso. É, É isso que a gente tá precisando, que a gente perdeu muito, né? Sim. exato, Nem sei se um dia a gente teve algo parecido com isso, desde que eu me entendo por gente. Eu não lembro dessa conexão com o estranho até então, Sim, nesse grau. exato. Com estranho eu também não me lembro. Eu acho que o exemplo da Taninha foi, assim, certeiro, né? Porque a gente fazia isso quando era criança. Sim, A gente se abria para o outro e para se sim, relacionar, e depois parece que a gente vai construindo muros, né? Exato.
E fica aquela barreira um pouco Sim. intransponível. Tanto que, assim, eu tenho dificuldade hoje de fazer novas amizades, né? Sim. E as amizades que eu tenho normalmente são da infância, né? As que eu Sim. tenho mais firme foram aquelas que a gente se vinculou na infância, uma ou outra de trabalho, mas essa conexão do jeito que a gente teve, depois que a gente fez educação positiva, eu não consigo encontrar. Parece que, assim, até as outras relações que eu tinha não fazem tanto Sim. sentido, assim, falta intimidade, sabe? Essa É, segurança e essa de se intimidade. expor. Exato. De poder se expor, saber que não vai ser julgada, Sim. que, enfim, que você vai receber o acolhimento, nem que seja, sei lá, uma mensagem só né, de É, conforto, de tô aqui, Só ouvir, né? né? Só de De ouvir. só ouvir. E a gente não tem, assim, se perdeu. E aí, quando eu encontrei vocês, eu falei assim, gente, É. a gente faz assim, né? Aqui eu posso falar, aqui eu posso ser eu, aqui ninguém vai dizer isso, aquilo. Se eu chorar, tá tudo bem. Se eu não chorar, Sim. também tá tudo bem. E, gente, além desse falar, esse comprometimento, né? Do tipo, olha, eu tô precisando de um colo, tô Sim. precisando ver vocês, tocar Sim, vocês, o quanto a gente se movimenta para isso acontecer, sim. né? De um lugar assim, de muito compromisso, mas é um compromisso bonito, não é Sim. esse compromisso que a gente está acostumado, não, porque eu tenho que fazer, tá É. bem. É uma coisa assim, cara, eu quero estar. Eu quero fazer parte disso. Nossa, é tão diferente a qualidade do estar, Uhum. tão diferente, Sim, né? do relacionamento, das conversas, das trocas. Da profundidade. Ainda, ainda mais que assim, a gente vive hoje diversos problemas, né? E eu acho que Sim, esse afastamento, a tecnologia ela aproxima e ela afasta ao sim, mesmo sim. tempo, né? Um negócio muito ambíguo, mas eu percebo que assim tem tornado as relações muito superficiais. Né? E aí, e mesmo quando a gente tá junto, assim, em bando, as pessoas estão sempre querendo sim. conectadas, tá Sim. online. E não sei, assim, parece que fica aquele vazio mesmo, Oh, faltando dessa necessidade, sabe? De, ai, a gente vai sentar e a gente não vai olhar celular, a gente É. vai conversar, a gente vai comer e a gente faz isso sempre, em todos os nossos Ah, encontros, né? O celular não faz parte. exato. Impressionante. A gente não faz parte mesmo, nem lembrar, falta. né? Nem Nem nada, às vezes nem foto. Se a gente tá indo embora aquele dia, vamos embora. Nossa, mas a gente não tirou uma foto. É isso, os melhores momentos não tem registro em foto, né? Porque a gente esquece. Gente, eu não sei vocês, mas eu acho que. Eu não sei, mas é o que eu penso, né? A humanidade não está preparada para o digital, para a inteligência artificial, É. a partir da perspectiva humana, né? A gente Uhum. não aprimorou o relacionamento humano, a gente não se dedicou para isso e chegou uma tecnologia avassaladora. Então, se você não tem esse trabalho no relacionamento, né, entender um pouco mais das nossas próprias emoções, quem somos de fato, né, que de modo geral as pessoas colocam isso num lugar muito secundário, e você vai para um lugar de altíssima performance, que é esse digital, essa inteligência artificial que Uhum. entrega tudo certinho na hora certa, né, tudo programado e tal. Eu arrisco dizer que a gente não está preparado e que isso pode piorar muito as nossas qualidades de relacionamento externos e internos Internos. também, Já tá com o piorando, né, amiga? nosso ser, né? Porque a gente fica, eu não sei vocês, mas eu me percebo muito nesse lugar de me anestesiar mesmo. Sim, Sim. Me eu me anestesiar percebo mesmo. nesse lugar. Então, quando eu tô naquele turbilhão, e aí a gente já, né, vem de um histórico que não nos foi ensinado A lidar. a sentir, a Sim. lidar, a primeira coisa que eu faço é já É. tira, pega na mão e vamos anestesiar, e vamos anestesiar. E aí você solta e daqui a pouco parece que tem um imã e você pega de novo e você fica assim num ciclo que tá, é legal, tem muita coisa interessante, bacana, tem, mas você não tá Mas o que te, vivendo o de que te fato, puxa né? geralmente é a porcaria, é a coisa que não agrega, Ah, né? com certeza. O que te puxa ali É. muito, você precisa muito, cara, você precisa se lembrar que aquilo não tá te trazendo nada. Sabe que eu acho que eu fico, pelo menos nos últimos tempos, não com besteira, mas assim, sabe naquele
over de eu preciso saber mais, eu não, preciso também, não sei o não, quê, isso eu tem preciso saber também. o que as pessoas estão fazendo e tá Sim. antenada para eu também acompanhar essas pessoas e Sim, por que que todo mundo tá fazendo e para mim não tá acontecendo, sim. sabe? Sim, Eu muito fico também. nessa vibe, é difícil eu ver assim. Acho que o algoritmo nem joga mais pra mim meme. É verdade. Sim, Meu algoritmo ele tá imerso na parentalidade ou na política. Não aparece sim, coisa sim. diferente. Então eu sinto assim que eu fico mais nessa questão da performance, sabe? Igual Sim, você falou, da alta performance, de querer sim. saber e acompanhar. E não é saudável, né? Eu acho que a gente se perde em várias frentes no É. digital, várias, né? Tem muita possibilidade de você se perder, seja em coisas produtivas, né? Coisas Que também besteira. é uma anestesia, Sim. né? Então, meu Também marido é. mesmo, ele é viciado em notícia. Sim. Ele é viciado em notícia. Ele tem todos os portais, ele acessa lá o Terra, que ele adora ficar lá rodando. Sim. E saber o Só que. muda o E, nome, né? e são Só tantas muda o nome. notícias, né, ao mesmo tempo, que parece que assim, você sempre tá com a sensação de que você tá perdendo algo, Uhum, que você tá pra trás, que você não tá acompanhando, que não é suficiente a tua produtividade. É um negócio que assim, parece um buraco negro. Mas sim, exato, te Quanto engole. mais é você verdade, tá, mais é verdade. te É por isso que eu fico imerge. muito receosa em mergulhar nisso, né? A gente até conversa muito sobre isso, cara, porque você tá inserido, né? Usar a rede Uhum. social como uma ferramenta de trabalho, né? Aí eu fico assim, cara, já é difícil muitas vezes sair ali do lazer É deste verdade. lugar. Sim, E aí junta trabalho com lazer, e aí é aquilo, tem que estar muito bem estruturado aqui internamente para a gente não se perder, é. né? Porque a gente é engolido pelas informações e a gente nunca tá acompanhando Sim, tudo sim. mesmo, então essa sensação nunca vai sair da gente, né? Então, é a gente se perceber. Hoje eu consigo, assim, muitas vezes, lógico que com a ajuda também do timer que a gente Eu coloca coloquei lá, também. O né? quê? Como que Um é? timer para bloquear. Passou o Ele te tempo que eu defini, avisa. Sim, ele, sim, ele sim. não me deixa nem Sim, respirar. Sim, tenho isso. também. Mas aí, quando eu vejo que chegou nesse ponto, aí é o lugar falar, meu, por que que eu precisei esperar ele me parar, né? Sim, Não, sim. mas Então às é vezes a vocês não gente. tiram lá. Eu já tirei várias vezes O ne- o negócio de Hoje eu não desbloquear consigo, o hoje eu não tiro algoritmo. Eu mais. não tiro mais. Eu ainda tiro. Eu não tiro porque eu percebi assim o quanto isso estava me fazendo Mal, mal. é. Mal. Hoje eu tenho tentado, né? Eu estava há um tempo atrás fazendo meditação todos os dias, eu consegui fazer por um bom período, o que estava me regulando melhor, né? Me deixando mais presente, aterrada. Aí eu não lembro o que que aconteceu que eu interrompi. E aí eu interrompi. Gente, eu já tava fazendo há quase 2 meses. Eu interrompi, parecia que eu não tinha nunca feito, sério, pra Sim. Não é vocês. muito Assim, louco? de como as coisas puxam a gente pro outro lado. Aí eu falei, tá bom, vou usar de uma outra estratégia, que hoje tem sido atividade física. Né, então, todos os dias eu me organizo para fazer, nem que seja 30 minutos, Sim, e me liberar essa endorfina, essa Sim. serotonina, para ver se me tira esse ímpeto, sabe? é, De toda hora tá lá, porque tava me fazendo mal nesse nível assim de eu não conseguir dormir às vezes, pensamento acelerado e coração palpitando de ansiedade, sim. e aí me me desconectava total da Luna, porque aí eu ia buscar ela na escola, ela chegava em casa, mas eu queria continuar naquele, Sim. sabe, naquele redemoinho. E aí, ela me pede pra ver Blue, e aí tá bom, então vamos deixar ela vendo Blue, que é o tempo que eu mexo mais um Sim. pouquinho aqui, e o negócio vira assim que, Sim. sabe, que é um negócio, um ciclo, a rodinha do hamster mesmo, que você fica lá e não sai nunca mais. Mas o que me fez não cancelar, né, não ignorar esse bloqueio foi ver o benefício que isso trouxe, né? Sim. De olhar e falar, cara, durmo mais rápido, né? Uhum, Consigo direcionar meu tempo para outras coisas, porque a gente vai, ele vai passando, você fala, meu, sim, todo mundo, né, gente, já passou sim, por isso, fala, gente, tô aqui há X tempo, poderia ter feito tanta coisa. E aí, quando eu comecei a levar a sério mesmo isso e respeitar esse limite, aí eu falei, sobrou tanto tempo, né? Mas sobrou tempo para fazer coisas que eu falava que não dava tempo. E coisas uhum, de mais presença, né? sim, E Presença é, física, né? isso me trouxe mais vontade de fazer outras coisas, mais é a consciência mesmo de onde eu tô, né? Sim. Aí, cara, pra mim eu não abro mão dessa ferramenta, não. é recente que eu coloquei.
E graças a Deus eu tenho conseguido assim. Sim. Ainda resta um tempinho no final do dia que eu não usei, sabe, do limite que eu coloquei. Mas tem aqueles dias que eu tô principalmente mais conturbada com as emoções, que às vezes Então, a gente que ultrapassa. faz parte desse lugar da parentalidade consciente, né? Se autoconhecer, se dedicar para o seu caminho interior e tal, a gente já vai se percebendo. Putz, Uhum. então hoje eu tô mais gatilhada, Sim. por isso que tá mais difícil ainda, né, de controlar e mais É. fácil de achar desculpas. Então, tipo, É. é que eu preciso fazer isso, então por isso que eu vou desbloquear. Né? Se Uhum. não tivesse isso, eu não ia desbloquear e tal. Então você vai sempre achando um caminho para Pra fazer aquilo. justificar. Ai, gente, esses dias eu não sei. Eu tenho vivido de algumas coisas tão desafiadoras que eu tô me sentindo congelada e congelada assim, eu não consigo. Às vezes eu coloco ali alguma coisa na TV e eu tô ali assim, tipo, Não é? congelada, parada, eu não tô prestando atenção lá, eu não tô prestando Sim. atenção no que eu tô sentindo, eu não tô prestando atenção Em em nada. absolutamente nada. Só tô ali de corpo. Eu falo, cara, como, né? É necessário realmente a gente ter, né? Eu volto a ter essas pessoas que te trazem de volta pra te aterrar. Senão a gente E o passa. quanto é importante entender que isso é rede de apoio também, né? Sim. Porque eu não sei se porque como para mim não era tão claro que isso é rede de apoio, você ter esse lugar, né, de ser quem você é, de trazer as suas questões sem medo de ser julgada e tal. Isso não é a rede de apoio, principalmente depois da maternidade, não é só alguém que te ajuda a fazer as coisas. Sim. Uhum. E que talvez esse seja um conceito muito comum. Preciso ter rede de apoio para deixar o meu filho, preciso ter rede de apoio para alguém Sim. me ajudar em casa com as coisas e tal. Esse para mim, acho que é o lugar mais fácil de chegar nesse entendimento do que é a rede de apoio, mas a rede de apoio também é esse lugar emocional, também é esse lugar, Com certeza. né, de pertencimento genuíno, Sim. assim, Nutritivo, né? Nutritivo, porque a gente realmente sai assim alimentada, alimentada. Exato. né? E de coisas boas, não aquele excesso, né, de dopamina. Teve uma gravação que eu fui fazer para Educativa. A gente foi fazer a escola de paz lá da Educativa do Nexus, e eu fui no dia, como eu coordenei ali algumas coisas, eu fui no dia que a Simone Almeida, não sei se vocês conhecem, Sim. a Simone Almeida gravou. E aí a gente saiu e a gente falou assim, vamos almoçar, né? A gente já tá aqui, ficou a manhã inteira gravando, vamos almoçar. E a gente foi, estendeu esse almoço, sei lá, até quase Sim. 5 horas da tarde. E aí eu cheguei assim também com um sorriso de orelha a orelha. E aí o Darlis ficou assim pra mim, o que aconteceu? Onde você tava? Que eu sei que você tá fazendo? sorrindo desse jeito. Eu falei, eu tô feliz, eu tô muito feliz. E ele, mas por quê? Porque é isso, porque o relacionamento humano, né, com essa intimidade, com esse grau, traz muita felicidade pra gente. Muita felicidade. É a prova de Esse que acolhimento. somos relacionais, né? Que isso realmente tá na nossa natureza. Se a gente para prestar atenção nisso, o quanto a gente se sente bem, é a prova de que dividindo, tá né? registrado dentro da gente, né? Nosso DNA, que assim Sim. somos, que assim melhoramos e não pioramos, É. né? Como a gente vem talvez achando, porque tá difícil se Sim. relacionar, né? Tá difícil trazer a sua opinião sem ter Uma polarização, uma né? coisa, tá tudo muito forte em relação à troca, Uhum. né? Muito forte. Então, você trazer uma opinião sua que você até, às vezes, de uma forma até ingênua, né? Tô trazendo pra gente colaborar junto, pensar junto, como a gente tá fazendo aqui, né? E, de repente, aquilo vai para um lugar estranho, sombrio, né? Você fala, nossa, mas nem era para chegar aqui, era pra gente a ideia era construir juntas. Sim. Aí numa dessas ou você juntos, recua, né? recua, aí você começa a gatilhar, e você fala, pô, então Isso é até pior, né? Do que. pior, e aí começa esse lance do isolamento que a gente tá vendo que é muito comum. Essa é a diferença da rede sábia e da rede predadora, né? Aí a gente começa a entrar num lugar interessante. Então, o que a gente vem acostumado é da rede predadora, né? Que são dessas pessoas que puxam a gente para baixo, né? Que limitam a gente, que julgam, que condenam, enfim, que deixa a gente pior, né? E eu acho que essa construção que eu também não conhecia, né? Que exige da gente essa transformação mesmo, né? Da Sim. gente olhar diferente para o ser humano e falar assim, cara, eu preciso estar aberta também
atenta também para criar essa rede, Sim. né? De uma maneira que, se eu não quero que me julguem, eu também vou ter que olhar para mim e olhar para os meus julgamentos, né? Porque a gente quer criar um ambiente saudável e seguro para todo mundo. Então, eu quero ser acolhida, então vamos começar a exercitar o acolhimento, né? Então, eu vou ali, vou acolher, eu vou olhar para mim primeiro, né? Para quando a gente. Porque acho que isso foi mais ou menos o que aconteceu com a gente. A gente já estava nesse processo interno e nesses questionamentos e nessas. Se sentindo sozinha. E aí, quando a gente encontra pessoas assim, e a gente já tá um pouco querendo se libertar dessas travas, e com muito amor no coração, né? Que eu acho que é o que move a essencial, gente, né? é essencial, dá certo, né? Mas eu vejo muito essa questão da rede de apoio com eu também ter entendido o que significa uma rede de apoio, né? Porque a gente às vezes se sujeita a ter uma rede de apoio que não nos fortalece. Para atender essa operação, É. né? Então falar assim, cara, não, isso não é rede de apoio. É. Não, isso aqui não é rede de apoio. Aí quando eu escutei rede de apoio predadora, sabe? Faz Pum, sentido. faz todo sentido. Porque Não, e a encaixa. diferenciação entre sábia e predadora ainda fica tudo tão mais claro. Exato. Como é importante nomear tudo, né, gente? O que não tem nome não existe, Ou né? cada um dá o Então, nome que quer. Cada um acha o que quer. E aí vira bagunça. E aí ninguém se respeita. E aí ninguém. Enfim, então essa construção da gente estar atento também, né? A gente construir a nossa rede de apoio. Não vai cair do céu, né? Ninguém vai bater na nossa porta e falar: ó, você tá precisando de alguma coisa? Né? Então a gente se abrir. Isso acho que foi uma grande lição para mim em relação à rede de apoio. Eu estar aberta. A gente só se conectou porque a gente estava aberto àquilo, né? Porque a gente. Lógico, a gente tinha ali muitas coisas em comum, mas a gente estava afim, né? Então, aí eu entendi, falei, cara, então eu preciso estar aqui mais antenada com as coisas, eu preciso estar disposta também a construir, porque é uma construção, né? A gente precisa dedicar ali, que nem a gente se dedica a deixar tudo de lado e se encontrar fisicamente ali, não só nas conversas e tudo mais. A gente até ensaiou uma vez um papo virtual, que ainda bem que nunca aconteceu, né? O presencial acontece mais. O presencial acontece, o virtual a gente nem se Nunca mobiliza muito por fazer o virtual. É tão maravilhoso o presencial. E é essa descoberta que acho que para mim também foi muito transformadora, né? De entender o quanto presencial, o quanto esse contato, que até então não preciso de ninguém, eu consigo criar o meu filho sozinha. Que vem da onde? Entendeu? E aí, assim, muito assim, não, pode deixar, eu dou conta aqui. E aí, quando essa ficha cai, aí a gente se vê e fala, ferrou, né? Não construir, porque não sabia também, né? Porque nem sabia que era possível, nem sabia que existia isso. Então, a gente se abrir para isso mesmo. Sim. Conhecer, se abrir para conhecer pessoas, conhecer histórias, né? E atrás também, né? Se movimentar para não ficar nessa passividade, tá esperando, mas porque o outro não veio, porque o outro não falou, porque... Mas olha que engraçado, né? Porque a gente tá falando disso e assim, para mim, não sei para vocês, mas ficou muito evidente essa questão mesmo da superficialidade dos relacionamentos. Parece que eu só fui entender a profundidade depois que eu me abri para educação positiva. Sim, eu também. Né? E até assim, eu ia muito assim, eu era de uma vida de muitas festas, então você sempre tá cercado por muitas pessoas, eu sempre fiz muito churrasco na minha casa, só que regado a bebida, que também não deixa de ser um tipo de anestesia, né? E aí, quando então eu me vi grávida, você não pode mais beber. E eu continuei frequentando os mesmos lugares. Aí já assim, sem o álcool, algumas coisas já não faziam sentido. Depois com a Luna, aí menos sentido ainda. Mas assim, gente, por que, né, que eu sei que são fases diferentes da vida das pessoas e tal, mas assim, olha como a gente também não sabe nem apoiar. Se a pessoa não tá dentro do mesmo contexto que o meu, né? Então, ela é mãe, mas eu não sou. A gente não tá dentro do mesmo contexto. Mas isso não quer dizer que eu não possa apoiá-la e ter um relacionamento, né? Mas não acontece isso na prática. E aí, eu não sei, às vezes eu fico filosofando, né, sobre essas questões da superficialidade mesmo dos relacionamentos.
falo, cara, como, né? Poucos sobraram mesmo. Depois da maternidade, poucos sobraram. Que se importam, que querem fornecer esse apoio mesmo, sabe? De estar aqui. Eu nunca esqueço, a Bruna, minha amiga, assim que eu tava no puerpério, e ela amiga, eu vou passar aí Amiga de na sua infância? casa. É. Sim. As de infância, né? E ela, eu vou passar aí na sua casa, tal. Eu vou levar umas coisinhas pra gente comer, pra gente ficar só de boa à tarde. Gente, foi tão É. gostoso. E ela não é mãe até hoje. Foi pra mim, assim, um luto muito grande, uma tristeza ela ter ido morar na Alemanha, que vai fazer um ano e pouco que ela tá lá de novo, na Alemanha. Então parece que você perde, né? Sim, perdeu mesmo. Uma referência, um pilar que estava aqui muito bem estabelecido. E aí vai sobrando quem? Minha irmã e poucas pessoas, né, que a gente vai contando. E assim, eu vejo assim, poxa, essa relação realmente tinha intimidade, era intensa, que estamos em fases diferentes da vida, mas mesmo assim, uma apoiando a outra em Sim. fases diferentes, né, da vida. E eu não sei o quanto as pessoas que estão nos ouvindo fazem essa reflexão, essa autorreflexão, mas eu acho que é importante, porque eu não sei, pra mim, eu quero chegar na reta final da minha vida e pensar, puxa, eu tive relacionamentos. Eu tava reassistindo ontem Diário de uma Paixão. Vocês já assistiram? Não. Ele tem diversos problemas, esse filme, tá? Mas o personagem principal, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim: na minha vida eu não fiz grandes coisas, eu não construí grandes patrimônios e não sei o quê, mas uma coisa eu fiz bem feito, que foi amar profundamente uma Sim. pessoa. E eu falo, nossa, que lindo, né? A gente chegar no fim da Nossa. vida e pensar assim, nossa, eu tive relações que foram muito importantes e fizeram diferença na minha vida. E eu deixei um pouquinho, né, da pessoa e a pessoa deixou um pouquinho em mim, que é isso, as relações são isso. Eu fico pensando assim, eu quero chegar no final da minha vida assim, lembrando de pessoas que realmente fizeram parte de diferença na minha vida, não, né? Ah, tá bom, quem não quer ter uma casa a gente quer, mas é o Sim. mais importante, né? Então, às vezes você precisa passar pela situação, viver a coisa para começar a entender um pouco mais profundamente, né? Porque até então, você falou assim, pô, eu só consegui ampliar depois da educação positiva. Eu tenho 42 anos. Então, antes da educação positiva, falar eu acho que eu sempre fui uma pessoa mais reflexiva e tal, de modo geral, Uhum. né? Mas mesmo tendo um pouco mais dessa característica, conseguia chegar aí e entender com mais clareza o que era superficial ou não num relacionamento. Ah, porque as coisas são assim, as relações familiares são assim mesmo, É. né? É assim que é e sempre deu certo. Então, você começa a ir nessa roda, né? Então, eu tô sentindo aqui um negócio estranho, mas o problema então sou eu, porque as coisas sempre funcionaram Ninguém bem tá nesse reclamando, padrão. né? É, Ninguém fora Então, tá você vai reclamando. indo e achando que o problema é você. parece até que a gente tá numa Matrix, né? Ou, Que aí você ou olha pra fora da Matrix e aí você começa a perceber coisas que você fala, né, o pessoal tá ali no automático, a gente aí tá começam, vendo. ô, mas por que que você tá mexendo nisso? Por que que você tá olhando para isso? Segue a É vida. por isso que a gente precisa se fortalecer, porque senão a gente é corrompido muito facilmente a Muito. voltar Não, para como esse se sistema. fosse o problema. Para que É, você tá olhando para isso? Por que você tá É, falando sobre isso? A vida é para frente, não para trás. Só sim. que você vai para frente sem entender trás, a frente fica Você uma não vai. loucura. sim, sim. E até na história da sociedade mesmo, né? Que se a gente quiser pensar numa sociedade profunda, o que que eu quero pra sociedade no futuro? Eu tenho que estudar a história dessa sociedade. Pois é. Se eu não souber a história, como que aconteceu, como as coisas se deram, eu A gente só vou saber repete. para onde caminhar. E é a mesma coisa com a nossa história, né? Se eu não Exatamente. entender por que que eu cheguei aqui assim, desse jeito travado? Por exemplo, hoje eu identifico mais fácil que quando eu estou com um problema, eu tenho a tendência a me isolar. Eu tenho a tendência a querer sair, fugir, me isolar e não enfrentar aquilo. Tá. Por que que eu tenho essa tendência? Então, Lá na minha infância, a gente sempre estava sozinha. Sim, Sempre estava sozinha. Era eu e minha irmã resolvendo o problema duas crianças, sim. resolvendo o problema uma da outra, né? E claro, né? Não sei se foi a doutora
Foi a Priscila Xavier, ela estava postando esses dias, assim, que nós não somos melhores do que as gerações anteriores, né? Nós somos diferentes, porque a geração dos nossos avós estavam tentando manter os filhos vivos, porque tinha muita mortalidade infantil. A geração dos nossos pais estavam tentando levar a gente para a universidade, garantir o financeiro. Porque também não tiveram, né? Enfim, e a gente está tentando garantir a saúde mental porque a gente. Porque se perdeu nesse processo todo, ou nem Exato. teve, né? Entendeu? Então, assim, é isso. Lá na nossa infância, minha mãe estava tentando garantir o financeiro pra gente, o estudo, a casa, né? A moradia e tal. E que tudo isso, né, Nath, desculpa te cortar, mas que Imagina. não invalida a nossa dor. De maneira Exatamente, não nenhuma. invalida, Não né? diminui, não invalida, né? Não invalida, só que aí eu preciso entender que aquilo aconteceu, foi real, a dor que eu senti pra eu saber como que eu opero hoje, como que meu cérebro opera hoje. Ele opera no primeiro, então eu já não quero mais te ver. Então eu já quero me isolar, Sim. então eu já quero fugir, eu já quero ficar sozinha, porque lá atrás foi assim, Sim. né? Só que é difícil, é uma Muito. caminhada até a gente ter Muito. essa percepção. E volto a falar, né? Sem uma rede de apoio sábia, é frescura, É frescura. É mimimi. É exagero. é exagero. É desnecessário. Sempre foi assim. É boba, é só ir lá falar com as pessoas. Vai lá, bate na casa de É. alguém, é só ir lá falar, se abrir. Mas, poxa, para uma pessoa que tem a tendência a se isolar ou se sentir segura para se abrir, é um passo gigantesco. Nossa. Exato. Confiar em alguém, né? E a gente se entregar. E eu vejo quão importante é essa reflexão que você trouxe, Nath, pra gente ter essa consciência e passar isso para os nossos filhos também, né? Então, Uhum. assim, o Matheus hoje me vendo, me movimentando dessa maneira, ele não vai ter essas questões, né? Especificamente. Então, por exemplo, ele vai ter muito mais facilidade de pedir ajuda do que eu tive, Sim, né? Ele vai entender porque eu tô o tempo inteiro falando isso pra ele por me conhecer e não querer que ele passe por isso. Então, vamos lá, amor. Sim. Vamos, né? A gente não tá conseguindo, vamos pedir ajuda, né? Vamos. A questão da confiança, né? Construir a confiança em si, no outro, porque tudo isso é muito importante para a gente construir relação. A gente não se Uhum. relaciona com quem a gente não confia. Se a gente não sabe o que é confiança, se a gente não confia na gente, a gente não vai conseguir ter uma relação. E eu também compartilho da mesma ideia de que assim. Quando a gente tem amigos, né? Quando a gente tem com quem a gente contar nesses diversos momentos da nossa vida, né? Quando a gente chegar lá no fim, o que que a gente vai lembrar? Ai, queria mais 5 minutos trabalhando. Não mesmo. Não, queria mais 5 minutos. Não, eu queria estar com as pessoas que me fazem bem. Querer né? comprar mais uma casa na praia, eu nem vou levar. Pois é, pois é. E que depois, né, gente, assim, essas coisas materiais também tomaram outro lugar na minha vida, né? Depois da maternidade, principalmente nessa busca consciente. Tudo ainda é mais trabalho, tudo tira mais de mim. Em me conhecer, em me relacionar com o Fê, em buscar uma rede de apoio sábia, porque você precisa ter espaço interno para essas coisas, né? Então, eu tô Sim. com alguém né, voltando para o papo da rede de apoio, eu tô com alguém que é minha rede de apoio, mas que eu não tô com espaço interno para avaliar essa relação. Será que é mesmo uma rede de Então. apoio ou será que tá mais me sugando do que me ajudando a equilibrar? Mas a gente não para fazer essas reflexões, velho. A gente Não, vai até porque tão no vai dar trabalho. automático. Se você chegar na conclusão que não tá rolando, É, você vai tem que falar, começar de putz, tudo eu de vou ter que novo. procurar tudo de novo, e pode ser que aconteça de novo. E aí você entra num looping mental muito negativo, né? Porque o espaço interno tá pequeno, né? Você não tá cuidando do interior e tal, então você entra nesse looping, não vai dar, então fica aí, releva. Releva. Sim. Só que o relevar, eu fui entender agora, né, recentemente, sei lá quando, adulta, que o relevar é reprimir muitas vezes. Sim, E sim. repressão de sentimento te leva para lugares ruins, não colaborativos e não construtivos. Você não consegue conversar, Sim. você não consegue estruturar, né? Você já vai ou por um tudo ou nada, Uhum. né? Ou você desiste do tipo, nem vou olhar, releva, mas aquilo tá somando, Sim, tá sim. somando. E vem de alguma maneira pro nosso corpo, né, gente? Oh. Vem de alguma maneira pro nosso corpo. Eu me vejo, assim, bastante numa indefesa aprendida mesmo, desse lugar, assim, de, deixa pra lá e eu engulo, né? É, Seguro, engulo, deixa pra lá. Só que
agora, assim, depois da maternidade, eu percebo que desloca muito mais fácil. Parece que antes, ou eu não percebia que deslocava fácil assim, né? O quanto que eu violentava talvez outras pessoas e Sim. não tinha essa dimensão. Mas agora parece que eu noto muito mais rápido que É o verdade. quanto eu vou engolindo e reprimindo e deixo de lado, e daqui a pouco eu explodo num nível assim, bomba Sim. atômica. Sim. Eu desloco pra quem não tem nada a Sim, quem não ver. pode se defender, que são os nossos filhos, na grande maioria das vezes, né? Filhos e parceiro, né? O parceiro também Tá é ali dentro de casa, né? Tá dentro outro desafio. dessa esfera. Então, eu tenho né, foi esses dias, foi recente, a gente tava assim, a Luna tava um pouquinho cansada, queria ir embora, e eu pedindo pra ir embora, enfim, e não quer ir, vamos ficar mais. E aí chegou uma hora que eu dei uma explosão. Eu entendo, né? Tava todo mundo cansado, eu tava cansada e tal, mas assim, foi uma explosão tão desproporcional que meu parceiro não tava merecendo aquilo. Por Sim. mais que, né, que tivesse o desafio ali da hora, eu poderia ter falado de uma outra maneira, Sim. né? Que aí a responsabilidade é minha de gerenciar meu próprio desconforto, que eu não soube explodir assim num nível que é preocupante, né? E que isso vai minando também as nossas relações. Então, é isso, né? É saber assim, tá, não dá pra relevar, eu vou ter que passar por esse desconforto e vou ter que comunicar de uma maneira que seja também amorosa e efetiva para que eu não vá engolindo, Sim. né? E Ou depois deixa eu vai com sufocar 2 pés isso. no peito, né? É, é, Eu é, acho assim, a gente tá tentando, é, né? A gente tá tentando genuinamente. E, e isso vai chegar num lugar de autocompaixão, né? sim. Da gente falar, putz, hoje eu explodi, não deveria, né? Que eu tenha cada vez mais espaço interno de me desculpar com quem eu fiz. E Uhum, se eu não tive esse espaço interno, que eu também me acolha, né? Ainda não consigo, ainda não cheguei aí e tal. Mas reconhecer que a gente tenta. Que sim. o quanto a gente conversa sobre isso, quantas Uhum, terapias, quantas estratégias a gente tenta para acessar o nosso corpo, para reconhecer as nossas emoções, a gente está tentando, né, gente? De é, verdade, né? Sim. que é o Eu mais acredito. importante, né? É claro que a gente não pode também ficar só nesse lugar, ai, todo dia eu erro a mesma coisa e Sim, tô sim, sim, tentando, né? A gente vai sim, evoluindo um pouquinho, sim, né? A cada passo, mas é isso, é isso. sim. Estamos tentando fazer algo que a gente não recebeu e que é difícil A fazer gente não isso. tá, acho que o ponto assim, a gente não tá de costas para esses É, assuntos. A gente tá sempre ali tentando lidar de frente, mesmo que às vezes a gente se esconda. Você tá se escondendo até conscientemente, né? Você tá de sim, frente para a situação e tá falando, cara, eu não dou conta disso, eu preciso me esconder. Então você tá consciente, então você tá tentando, sim, bom, agora eu não consigo, eu preciso me esconder disso, não dá. Né? Eu me conheço tanto que não dá. E tentando juntos, né? Porque É. tentar sozinho Nossa, é muito, é impossível, né? eu A gente acho que bem tentar ir impossível. trilhando esse caminho é, de é, tentativa sozinho, sem a gente poder, às vezes, ir lá no grupo e, me sim, ajuda, pelo amor de Deus. E aí vem um, me regula, outra sim, regula, abre os nossos caminhos, e aí a gente, tá bom. Não, e a Aí vamos pro regulação, mundo, né? e a regulação, meninas, não sei como é pra vocês, mas é de um lugar de tanta luz, é. né, que você fala, nossa, clareou. Eu não Olha o que ela. tava vendo isso. Nossa, gente, como é paz. Ai, esses dias eu tava ruim também e eu, no meu modus operandi, né, de me isolar e tal, e ai, deixa eu ficar quieta e deixa eu me isolar. E eu nessa, ai, eu falava, ai, Deus, coloca alguma coisa no meu caminho pra eu não ficar assim, né, Sim. nesse congelamento. Aí eu fui dar uma volta, dei de cara com uma amiga minha saindo, ela. Olha, Aí eu falei, ai, que maravilha que a gente se encontrou, não sei o quê. Eu falei, Deus te mandou aqui pra mim porque eu tava precisando. Ela, eu nem ia passar aqui, você acredita que eu passei aqui? Eu falei, olha, assim, como realmente a nossa energia também que a gente vai emanando. Eu não queria, eu tava no meu modus operandi de querer me isolar, mas a minha energia, assim, tentando, né? Falar, ai, eu sei que eu tô assim, mas eu também não quero estar Não assim posso e ficar nesse atrair lugar. algo para me corregular naquele momento. E nossa, eu falei assim, foi muito especial, porque a gente realmente conseguiu tomar um café, passar um tempo, eu saí
menos afogada. E eu falei, olha, né, eu devia ter buscado antes. É que pra gente é novidade, né? Essa sensação, assim, boa de alguém acolher, regular a gente. É muito novo tudo isso. Então a gente fica bem. assim, quero muito, quero. A gente não consegue fazer isso sozinho, né? A gente dá autorregulação Não, e esse ainda é lugar difícil. automático puxa muito, né? Que é essas nossas trilhas de infância. É muito puxa rápido, muito. é muito rápido. Eu fico impressionada como é rápido. É muito rápido. Porque às vezes, assim, agora que eu tô mais consciente, passa uns 15, 20 minutos, opa, eu tava nesse lugar. Sim, deixa gente, eu não ver é, como- não é maluco a deixa gente eu se ver como que eu vou- perceber. Aham. Cara, é muito assim, hoje, né? Até a questão do celular, eita, o que que tá acontecendo que eu tô precisando ficar muito tempo aqui? Peraí. Olha que Então, legal. vamos lá, né? Vamos olhar para outro lugar cara, Entender. é difícil? Acho que não. Vocês acham? Leve. Mais É uma ou coisa menos. básica. Mas, é Nossa. bom. É É. libertador, né? Quando chega nesse lugar de falar assim, tô me isolando, peraí, preciso ir pro mundo. Ai, tô aqui Ou tô muito tentando no me mundo, anestesiar. andando muito Até também. com comida, com doce. Ai, Sim, comendo muito doce. sim. Peraí, vamos lá ver o que tá acontecendo aqui. Sim. E aí você. Mas vai essa destravar. compulsão, que eu tenho muita compulsão alimentar também, gente. Muita, assim. Quando eu me desregulo, é muito fácil ir pra comida. Mas esses dias eu precisei de ajuda externa. Eu vi que tem uma mistura, assim, de. São chia, linhaça, um outro negócio, psyllium lá, que é naturalzinho, que você coloca na comida que te dá mais saciedade e ajuda nessa questão. Eu precisei dessa ajuda externa. Claro. Sim. Eu precisei dessa ajuda externa porque E eu que tava ótimo que assim. existe, né? Mas o fato de Não- você ter essa consciência que você precisou dessa Também. ajuda, ir atrás, ir buscar. Sim, porque eu poderia ficar só na rodinha do hamster, né, Exato. ali, e ok, eu sei que eu tô compulsiva, tô aqui, beleza, mas tá confortável Sim. também estar aqui na compulsão, né, porque de alguma maneira tá me anestesiando aquele desconforto que eu não tô sabendo lidar. Mas eu falei, não, deixa eu buscar uma ajuda externa. É isso. E que ótimo que ela existe, né? Que existe a possibilidade da gente recorrer a algumas coisas, porque senão é o fim, né? Sim, É o sim. fim, A é gente não ter passa em branco por essa alternativa. vida, gente. Nossa, uma amiga minha muito querida esses dias comentou, putz, eu me sinto passando pela vida. E foi uma expressão que me pegou tanto, Aham. passando pela vida, porque eu consegui me reconhecer nela e talvez eu não tenha conseguido Sim. nomear nesse lugar. E quando ela me falou, aquilo ressoou e ficou reverberando. E como isso é importante da gente perceber para conseguir estar presente no fazer das coisas, no relacionar, né? Principalmente ao lidar com a infância, com a primeira infância dos nossos filhos aqui, que é tão sagrada, tão Sim, tão sutil, tão importante, frágil, né? Tão possível de ser moldada num grau avassalador, né? E essa consciência também é uma consciência que tem que cuidar, porque senão ela também te coloca num lugar de hipervigilância a todo Sim, momento, o que eu tô sim. fazendo, o que eu tô fazendo, né? Eu tô falhando, né, e de culpa e de tudo isso. E tô passando por essa vida, né? Só passando. Só passando, e aí você junta o Lé com o Cré e você fala, meu, eu tô só passando e meu filho tá vendo eu passar, E vai passar. então só ele tá passar registrando isso, Uhum. e o passar pela vida pro cérebro dele vai ser uma coisa normal. Sim. O Sem que é muito- sentir, né? Sem a gente estar aqui entregue, né? Essa foi uma das grandes, acho que a maior mesmo transformação, assim, da maternidade foi o sentir, né? Foi Oh, sim. trazer, falar, peraí, não dá mais pra você ficar fugindo e trabalhando sem parar e não dá. Então vamos sentir, né? Aí você até brincou, E você é falou assim, ai, desconfortável. eu tô chorona e tudo mais, É. amor, a coisa que eu mais tô adorando agora é chorar. Assim, é uma delícia Sem se hoje julgar, né? chorar, sabe? Tá feliz, chora, tá triste, chora, a emoção vem e você põe ela pra fora, sabe? Sentir isso de verdade. Sim. A Van lembra no congresso, na primeira vez, assim, que eu via? Sim. Nossa, que eu chorei, Litros. assim, litros igual. Fazia
muitos, mas muitos anos que eu não chorava daquela Olha. maneira. Muitos anos, sabe? E cada vez mais assim, então, amor, vamos chorar. Vamos A gente se junto. juntou e falou assim: vamos, a gente chora as três, não tem problema nenhum, porque isso ainda bem que não é mais uma dificuldade, né? Não é, a Mas gente pra mim, às vezes, é Só que aí eu já sei como que eu posso fazer. Eu coloco o filme triste mesmo, porque e eu sei que chora. ali eu vou liberar Olha, o que tá interessante. congelado. É Sim. ou música ou filme triste. Eu falo, não, eu tô sentindo esse desconforto, eu tô querendo chorar, mas eu não tô conseguindo. Eu vou lá e boto o filme que eu sei que eu vou chorar. Olha, mas isso é ter É a consciência de consciência. si. É. Acho uma estratégia para poder se liberar, maravilhoso. Porque se a gente fica represando, Não, gente, é tão gente, bom A gente você. sabe que vai ter consequência lá na frente. é. É um alívio tão bom assim, você chora, você tá feliz, você chora, parece que você tá triste, você chora, você fica mais leve, assim, daquilo, te coloca a sua cabeça pra funcionar melhor. E aí você descarrega aquela energia pra você, tá bom, chorei. Agora, o que que eu faço com tudo isso? Vamos lá, vamos pra prática. O que E, que dá pra fazer e é uma pra forma de resolver? autorregulação também o choro, né? A gente não fala disso, mas é pra criança e pra gente. É uma Exato. forma da gente realmente nos autorregular e soltar aquela emoção que tá reprimida ali. Gente, da onde a gente tirou essa ideia, né, de que as emoções que fazem parte de nós, que são ruins, que elas São não fraqueza. constroem, da onde? Desse mundo de performance, né? Sim, Sim. mas e que tá trazendo consequências, né? O quanto a gente está adoecido, o quanto só se fala disso, né? O quanto o celular chegou nesse lugar e tomou uma conta muito rápida desse espaço Uhum. vazio. Então, gente, a gente se perdeu muito. Então, né, graças a Deus que vem uma série de assuntos que levantam essas questões e a educação parental, nesse lugar de respeito, de consciência, também trabalha isso, porque passa por nós, né? Sim, Passa pelo sim, adulto, para conseguir ser alguém mais consciente ao acompanhar a jornada de alguém que chegou agora. Sim. sim. Mas isso pra mim foi assim muito nítido que foi muito mais sobre nós, a formação, né, e sobre É, as nossas relações do que efetivamente sobre a criança. sim, Claro que a gente estudou neurociência, o desenvolvimento infantil, porque é importante, mas o ponto não é você saber isso daí. é, O ponto está totalmente ligado ao seu autoconhecimento e seu autocuidado e o seu processo de totalmente. cura, O quanto né? você tá afim de olhar para tudo isso, Exatamente, lidar com tudo porque que você vai ver. é um véu que a gente tira que não tem mais como Não tem desver. volta. Tem, pois a gente fala Todas isso. A as gente viu, nunca mais Não desvê, tem amor. como. Acabou. e todas as relações mudam, não tem como. É um processo assim de transformação e não é que isso seja ruim, isso é bom, porque para mim, pelo menos, a mudança, a transformação que eu senti foi muito Eu positiva, também acho, muito. né? De relações mais seguras, mais Verdadeiras. mais verdadeiras, mais íntimas, né? E não só ficar ali no raso. Sim. Não é porque o raso é fácil. Não é que é fácil, mas tá bom, eu quero raso, eu posso ir num barzinho. E não que eu não vá ter uma conversa profunda no barzinho, mas eu posso ir num barzinho, encher a cara e fazer amizade com Sim, todo mundo sim. do barzinho. Mas amanhã aquilo vai ter, de fato, me nutrido e me preenchido, né? Eu vou poder contar com essa pessoa quando eu tô sabendo que eu tô me isolando. Será que é essa pessoa que eu vou poder confiar para sair, né? Baixar esse muro, quebrar nenhuma frestinha nesse muro para eu me abrir? Não é. Então, a transformação que assim eu senti e vivenciei nesse processo foi muito positiva. É dolorido, mas foi muito positivo. Muito positivo. Eu, não sei vocês, né? Mas eu prefiro trafegar na verdade, por mais dolorida que ela seja. Sim. Então, assim, aquele lance de mentiras sutis para manter a harmonia e tal, não sei o que, para mim é muito questionável. Porque a depender do que a gente está falando, né? Porque para cada um vai ser num caminho, num direcionamento, você pode destruir Sim. um relacionamento, porque você não sabe como aquilo vai reverberar no outro, quando para você foi posto como uma mentira sutil, para o outro pode não ser, Uhum. porque a gente vem muito desse lugar de relativizar as coisas e de tipo, se é para mim e isso para ela, claro que vai ser, claro que ela vai entender assim, né? Então, a educação positiva, né, olhar para o desenvolvimento do ser humano, do nosso cérebro e tal, também me trouxe isso. É de olhar para isso e falar assim, pô, eu quero ter essa consciência. Eu quero, né? E por mais difícil que seja. E agora
eu quero buscar ferramentas, recursos, estratégias, novos relacionamentos e tal, para lidar da melhor forma possível, para que eu possa lidar com os gatilhos que agora eu entendo de onde vem, de forma mais consciente, mais centrada, né, mais lógica e ao mesmo tempo sem esquecer do meu sentir, né, mais equilibrada, Sim. né, mais baseado em verdade. Se você não fala o que está acontecendo de verdade, como que você vai resolver? Você remedia ali pontualmente, daqui a pouco a coisa volta, não adianta. É o que a gente Não E sempre escuta. volta. A mentira desorganiza, É a isso, olha que verdade maravilha. organiza, né? Então, e eu falo isso pro Matheus, Olha, até sabe? arrepiei aqui. Eu falo isso pra ele, eu falo, né? A gente fala muito tal, e aí se você perguntar pra ele, ele vai dizer a verdade organiza e a mentira desorganiza. Porque é exatamente assim, né? A mentira tá ali e a gente sabe, em algum lugar a gente sente, né? A Sim. gente sabe. Onde não há verdade, não há uma relação, Sim. não há confiança. Sim, e até Olha. pra a verdade nossa, né? Porque o quanto a gente Verdade teve também nossa. que se mascarar e Pra não se, fingir ser outra pra não se mostrar de pessoa. verdade. É, que não necessário, né? Porque a nossa autenticidade, a nossa essência não foi aceita por muito tempo, né? Então, hoje também descobrir a nossa verdade, nossa autenticidade é difícil, porque a difícil. gente se perdeu, né? Então, remontar o nosso quebra-cabeça de, peraí, quem que é a Natália, né? Do que eu gosto? Quais são as pecinhas? O que eu gosto hoje? O que faz parte da minha essência? O que eu deixei de lado porque eu achei que aquilo não era bom? Também organiza a gente de Oh, Que eu alguma achei forma, que não né? era bom, não, porque me disseram É, que não era bom. Não, e agora, Alguém me disse que não era bom. quem foi que me maravilhoso. disse da sociedade que a gente vive? Não, e agora assim, quem vai ficar depois de eu ter descoberto que eu sou assim? Quem vai ficar? É, Quem é porque essa minha rede de apoio? sim, Sabe a verdadeira que vai Vai me ficar? aceitar assim. Exato. que é isso que a gente falou no início, né? Ter essa segurança para poder ser quem Nossa. você é, com os seus defeitos, com as suas qualidades, com as suas vulnerabilidades, o pacote completo, Sim. Completo. né? Que uma relação traz. e que não é simples, que a gente vai desgostar de muitos lados. A gente desgosta, né, Da de muitos gente? lados nossos. É Sim. claro que a gente vai desgostar de muitos lados do outro, Sim. né? Mas o amor, assim, que a gente traz para as relações é isso, é de você também amar essas partes. É que a gente não foi ensinado assim, né? Sim. Então, se não tá funcionando essa parte para mim, não me convém mais, opa. Tchau. Fora. Na gente e no outro, né? E como é forte, É. né? Assim, tudo isso é muito É, forte. é. E aí você vai renomeando o que é o amor incondicional, né? O quanto a gente fala de um lugar muito superficial, eu amo incondicionalmente. Não. A gente não sabe o que é Não, isso. não. Jesus tentou ensinar pra gente. Jesus, você tem que voltar, porque, né? Ó, tá precisando de uma Tá volta precisando aí, voltar viu? pra você dar uma andada Vamos aqui de deixar novo, registrado aqui. entendeu? Tô precisando de uma visitinha. Passa aqui, porque ó, tá meio caótico aí, 2025 anos depois da tua vida e o pessoal ainda não aprendeu o que é amor Nossa. Pois é. E acho que até não só não aprendeu, como construiu uma coisa muito, pior, né? muito É louca. muito E ainda louco acham isso. que é mimimi, né, gente? Exagero, Gente, como eu super odeio isso daí proteção, agora. Mãe insegura, né? Vem com os nomes. As né? Nutellas. Essa modernidade aí, viu? Quero só ver daqui 20 anos o que vai dar. Vai dar na sua cara, É, vai dar daqui 20 vai anos. mandar em você. É que funcionou bem, né? Essa dinâmica, o sistema carcerário tá aí pra provar que realmente a punição ela dá certo, ela resolve. A pena de morte, né, em vários países tá aí pra provar que resolve mesmo. Pois é. Ai, gente, tá vendo quando a gente tá aquecendo o negócio? A gente começa a aquecer, Chega uma hora que eu engrenar, falo, não entendeu? acredito. Não acredito. Ainda bem que a gente vai almoçar É por assim. isso que a gente marca de manhã, de tarde, fica até a janta. Porque é muita coisa pra falar, né? Não, e uma vai trazendo uma coisa. Nossa, isso mesmo. E aí conecta, é maravilhoso. Mas rapidinho, assim, eu queria que vocês deixassem uma mensagenzinha pra quem tá nos ouvindo, porque esse bate-papo foi muito íntimo mesmo, Nossa, assim, né? delícia, Acho que essa maravilhoso. era a intenção, vocês entraram na nossa intimidade. Bom, acho que Pode ir, amor. tá bom. Obrigada. É só dizer para que busquem formar a sua rede de apoio, né? Deem o primeiro passo, que não é fácil.
tô falando aqui, mas de um lugar de muita humildade, de um lugar de aprendiz, também tô tentando todos os dias, mas não vejo outro lugar mais saudável do que esse, né? Busque e reconstrua aquelas relações que estão ali de alguma forma atendendo alguma coisa, mas desregulando muito internamente. Busque se movimentar para reconstruir. Então, acho que a mensagem final é essa: busque, né? Se movimente para movimento. construir. É a gente entender que a gente não nasceu para estar sozinho, né? Ah, Que a gente não tem que passar, principalmente pela maternidade, sozinhos, nossa, principalmente. com essa crença que tem, né, da mãe ali. Ai, mas você só tá cuidando do seu filho, né? Então, é essencial que a gente se abra para o mundo, que a gente busque, que a gente tire as nossas crenças, sabe? A gente começar a olhar e falar, ai, mas né, vou conversar com fulano, com ciclano, a gente já sai cheio de travas e cheio de bloqueios, né? Então é olhar para isso para que a gente se abra para conhecer outra pessoa e se conectar, né, para se vincular, criar uma relação que vai deixar tudo mais leve. A gente é prova disso, né? De que Ou, quando a gente se abre mesmo, ou a dá gente para tem um construir. caminho para facilitar um pouco mais a caminhada. Pra tornar mais leve, né? Ai, Deixar mais gente, como isso é leve. lindo. Lindo. É, Obrigada, viu, Nath? Mais Eu uma que vez. agradeço vocês, de obrigadíssima. verdade, assim, tá sendo muito importante para mim, é um marco, né, comemorar esse 1 ano de programa, porque foi desafiador. Nossa, Um posso programa imaginar. por semana, passou muito rápido, mas foi trabalhoso, foi gostoso. Eu amo fazer o Sim. podcast, mas foi trabalhoso, né? E estar com vocês aqui de volta, que fizeram parte dessa história, não só do podcast, mas da minha história, né? Na verdade, acho que a maioria das pessoas que passaram pelo podcast fizeram parte da minha história, né? Sim. Um ou outro ali que eu não conhecia, mas a maioria fez parte da minha história. Então, é um prazer imenso vocês estarem abrindo essa rodada aqui de comemoração, abrindo com chave de ouro. Que lindo. E eu quero agradecer vocês que ficaram aqui até agora, que entraram na nossa intimidade, né? Reforçar para vocês que busquem apoio, que busquem relações mais íntimas, mais profundas, mais seguras. Esse é nosso intuito aqui nessa vida, né? Que a gente evolua enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Eu estou muito feliz de comemorar esse 1 ano. Esse mês vai ser cheio de episódios comemorativos, então eu conto com a presença de vocês nos ouvindo e comemorando junto esse processo. Se inscreva no canal para vocês ficarem por dentro de todos os vídeos, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas, porque é tão difícil a gente compreender o que é uma rede de apoio efetiva, né? O que é uma rede de apoio sábia. Compartilhe com os familiares, com os amigos, e eu espero vocês na próxima semana. Até lá!